Muito bem, este é o Oriente-se falando sobre a mentira com o Paulo, que é professor especializado em linguagem corporal, com o Reginaldo, que é psicólogo, abrindo espaço sobre esses aspectos da mentira. A gente já falou bastante sobre muitos aspectos, mas trazendo um resumo aí bem pobre, né, bem sintético, de minutos. A gente pode dizer que então, a mentira ela é como um algodão entre cristais. A mentira tem um lado de instinto de sobrevivência, até de certa forma adequado, oportuno, que vai nos tirar de embaraços ou de situações muito deprimentes. Então existe um lado até natural, próprio da sociedade, comum a todos nós, e existe um lado de começar a manipular isso e exagerar nesse instinto de autodefesa e, na verdade, começar a prejudicar os outros para que o que era defesa eu me torne uma superpotência e comece a oprimir os outros e passar por cima de todo mundo, né? Manipulando as mentiras. E o professor estava assim concluindo que ela sempre vai cobrar um preço e no fundo ela é sempre maléfica e sendo franco, verdadeiro, com o tempo o fruto é muito mais saboroso, muito mais, vamos dizer assim, constante, né? Perene. Mais consistente, né? Mais consistente. Ele permanece. Viver sob o domínio da verdade é o ideal. É o ideal. Mas como todo ideal, é impossível. Mas é um ponto a ser mirado, é um ponto a ser buscado. Ok. E a gente estava terminando falando sobre justamente o auto-engano, que tem também um lado que pode ser prejudicial, e tem um lado que pode ser bastante benéfico, né? Que é principalmente quando a pessoa eu estou me lembrando bastante, minha esposa teve câncer, e quando a pessoa sofre uma doença grave, ela tem que ficar buscando alternativas, né? E essa questão dela a gente diria que a pessoa é positiva, e você está mostrando que muitas vezes isso é um auto-engano, mas que ele tem um lado benéfico, que a pessoa começa a acreditar e vai atrás das alternativas, e muitas vezes ela sai de uma situação catastrófica, né? E para melhor, né? E para melhor. Para melhor. Então o auto-engano funciona como um excelente mecanismo de defesa para a pessoa se superar. Muito bem, a gente fez uma síntese. Sua palavra, então, para quem nos acompanha sobre essa questão tão polêmica e tão vasta, a mentira. Anos e anos estudando a mentira, eu cheguei à seguinte conclusão, que a mentira faz parte da vida do ser humano, nós vamos conviver com a mentira durante toda a vida, não podemos evitar, temos que saber conviver com a mentira e procurar sempre a verdade. E a verdade não está nas grandes coisas, procurar a verdade no dia a dia, nas pequenas minúcias, no contato com outras pessoas. E se você for verdadeiro em tudo que você fala, faz ou diz, se você apresentar um currículo verdadeiro numa empresa, no momento o outro pode apresentar um falso, mas a longo prazo aquele seu currículo vai valer muito mais do que apresentou o falso, porque se descobrirem o falso, o sujeito sai e você vai continuar crescendo. Então, e a verdade sempre faz a gente crescer. E conviver com a mentira, quando precisar elogiar, às vezes um elogio falso, às vezes cabe até bem, mas não ser tão falso a respeito de exagerar. Você tem o vestido mais bonito do mundo. Não, você tem um vestido bonito, pronto. Já é o suficiente. Já é a medida certa, né? Reginaldo, você, meu querido, o que a gente pode dizer nas relações um pouco, aí sobra para você esse lado mais apimentado, mais destrutivo. A mentira pode ser muito perniciosa, principalmente com as pessoas que confiam mais a gente, que a gente tem uma relação mais estreita, né? Eu acho que eu poderia passar uma mensagem para aquela pessoa que ela é muito mentirosa, né? Que acho que o primeiro passo que ela tem que buscar é um autoconhecimento, ela ficar mais atenta às perdas a médio e longo prazo do que a curto prazo, porque às vezes o mentiroso fica muito ligado ao imediato, o ganho que está tendo, mas não percebe a médio e longo prazo. Às vezes a família se distancia, a mulher acaba não confiando em mais nada do que diz, o mentiroso nesse caso, né?
ele acaba perdendo credibilidade no local de trabalho ou nos contextos que essa pessoa está inserida, né? Então ela precisa buscar um autoconhecimento para saber quais são as perdas em médio e longo prazo que ela tem, para ela tentar mudar esse comportamento de mentira. E nesse caso, que é uma mentira que eu digo assim, que ela é muito interesseira, ela é muito egoísta, ela não se preocupa com o outro, né? Então, nesse caso, procurar uma ajuda. E uma ajuda de profissional pode facilitar, porque a gente tem que lembrar, o mentiroso ele não procura a terapia, né? Porque se ele está tendo ganhos, ele não vai procurar terapia. Muitas vezes ele procura terapia quando ele se envergonha ou sente muita culpa, porque ele fez alguns estragos por onde ele andou. Aí ele procura terapia. Mas é possível mudar esse comportamento dele. Tá, agora concluindo então, esse sentimento que fica a respeito da mentira e a respeito da verdade. A mentira é algo fácil, rápido, bom, que eu dou um jeito e resolvo agora. E a verdade é algo custoso, suado, difícil, tem que pagar um preço caro. Isso é cultural? Não, nem céu nem terra. A mentira pode trazer uma gratificação imediata e a verdade muitas vezes traz uma gratificação imediata, tanto para o outro como para você. Porque às vezes você está falando a verdade e você se sente o quê? Muito bem. E existem pessoas que também gostam de escutar a verdade. Então existe essa polaridade, mas também existe uma zona intermediária entre a verdade e a mentira, que a verdade causa danos e a mentira também causa danos. Então, às vezes, você falar a verdade causa danos. Por exemplo, isso os dramaturgos aproveitam. O sujeito é filho de outro e ele diz, ó, você é filho de outro. Olha o dano que causa. Então, existe uma zona cinzenta, sim. Mas o ideal é que a gente sempre procure o quê? A verdade, de imediato. De imediato. Agora, esse receio, ele pode ser bastante cultural da nossa sociedade brasileira, né? Sem dúvida. Que corre sempre para o caminho mais curto e mais fácil, para levar vantagem. Se você me permite, nós vivemos no Brasil num momento no qual a mentira está prevalecendo sobre a verdade. E isso vai influenciar as próximas gerações. E não vai demorar muito. Assim, mas eu tenho certeza, qualquer que seja a época, a verdade vai aparecer. Vai aparecer e eu acho que ela vai aparecer bem rapidinho. Se Deus quiser. Bom, esse foi o nosso Oriente hoje falando sobre a mentira e, claro, sobre a verdade. Os frutos, os momentos brancos, os momentos cinzentos, os momentos negros de toda essa situação. Obrigado, professor Paulo. Foi uma alegria e uma satisfação, né? Abordar um tema que você domina tão bem. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na televisão com vocês, com você, com o Reginaldo especialmente aqui, a receptividade de todos aí. Eu que agradeço, meu muito obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui com gente tão inteligente e tão bonita. Estou realmente feliz. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Mais uma vez, né? Cumprindo mais uma etapa com a gente. Espero que o bem bonito seja uma verdade, né? E seja para os dois. Quando a gente fala em bonito, quando eu cito em bonito, é um bonito não só na beleza física, mas um bonito espiritual. Tá um bonito... certo. Okay, Obrigado. E obrigado pelo convite aí. Tá de parabéns o programa Oriente, viu? Trazendo educação para todo o país. Né? Parabéns. Ok, você que quiser então entrar no nosso conteúdo, volte ao nosso site rs21.com.br. Você vai ter acesso a esse programa na íntegra. Entre em contato conosco, oriente@rs21.com.br. Você também pode sugerir temas, pode fazer críticas, pode fazer sugestões, pode dar os seus parabéns, né? Estamos aqui em função, né, de você, para trazer sempre uma orientação. Até o próximo Oriente, se Deus quiser. Obrigado.